Olá, Micaela, olá. olá. Antes de mais, como é que preferes que eu te chame? Mia ou Micaela? Prefiro Mia. Mia, está bem. Mia. Vou só limpar aqui a minha cama, que está Podes. assim. É cama de mulher. Agora sim, não é? Está melhor. Deixa eu ver aqui a Mia. Está sim, senhor. Bem-vindo ao Furacão Elsa. Obrigada. Fogo. Estou a cerca de 2 horas no trânsito. Agora já não, mas estava. Seria engraçado nós começarmos. Nós tínhamos de ter começado a live no trânsito mesmo. Pois só que tinha os miúdos no carro. Então, Boa. Falando neles, tu tens três. tenho Não é, três. não é segredo porque está no teu perfil do Instagram. Então. Sim, tenho uma com 15, um com quase 12, faz 12 agora no início de janeiro, e um com 10, 9. 9. Espetáculo. Sabes que eu tenho vários alunos que já me tinham perguntado sobre ti, porque eles são Ah, pais, têm vários filhos e de alguma forma é um tema que toca nos pais atuais, é certo. como conduzir a Uhum. parentalidade. E Yeah. surgiu, depois de ter falado com o Pedro, com o teu marido, Sim. o esposo, o namorado, não sei como é que vocês se Companheiro da definem. vida, é que eu costumo dizer. Sim. Sim. Então, e outras pessoas mais, inclusive, é o Pedro, o teu personal Sim. trainer. Sim, o Pedro falou. Ele disse que ia ver, mas não A vejo sério? ainda. Aí, trânsito. É. A verdade é que a live vai ficar ao vivo e eu digo-te já, ela vai ficar depois no canal do YouTube para as pessoas poderem partilhar, ver. Para mim isto é um acervo de registro de informações. Eu quando te convidei, te foste sincera, disseste, mas tu partes do princípio que eu tenho hábitos de alta performance. Exato. Eu parto sempre do princípio que todos nós temos coisas para ensinar. Então, Uhum. depois de falar com o Pedro e ele ter feito algumas observações da forma como gera o lado de familiares, eu percebo que vocês dois são um casal especial, especial no sentido que têm da média, são pessoas que se preocupam com vocês, com os vossos filhos, com o, o crescimento gradual de ambos e Uhum. para a vossa estrutura. E deu para aproveitar e pesquisar sobre o vosso trabalho, que é incrível, a nível de podcasts, livros escritos, palestras, num trabalho muito intenso. E é óbvio que para mim não existe magia, as coisas nascem com muito trabalho, nascem com algum rigor, nascem com visão, com paixão, com energia. Isso também não nasce por acaso, essa energia. São os Uhum. nossos hábitos, que para nós são adquiridos como hábitos comuns, mas que outras pessoas gostariam de aprender. E Uhum. aí eu começo, imagina assim, Mia, um dia como hoje, intenso, em que tu já sabes, tens uma agenda bem preenchida, às 6 horas com a live, tens as tuas três crianças na conta, a tua vida profissional, como é que ele começa, como é que ele surge, como é que ele nasce? Hum. Assim, bem aceso. Olha, eu acho que ontem ou anteontem ouvi uma história que acho que essa história resume um bocadinho daquilo que eu tenho para dizer em relação a isso. Portanto, vou contar a história, Sim, que é como é que se diz em português? Um rabi, estava a caminho de casa, e ele estava a viver numa zona onde havia muito militar por causa de antigas guerras e por isso, só que estava muito mau tempo, como hoje. Estava muito mau tempo e ele não estava a ver muito bem, então perdeu a saída para a sua aldeia. E ele saiu na próxima saída. E nessa saída estava ali um grande portão e assim um grande muro e estava lá um soldado. E, e o soldado berrou: Quem és tu e o que é que estás aqui a fazer? E ele perguntou ao soldado: Quanto é que tu ganhas? Ganho 10 dinares por dia. Olha, eu pago-te 20 e tu vens para a minha casa todos os dias fazer-me essas duas perguntas. Quem és tu e o que é que estás aqui a fazer? E, e eu acho que é isso que o que eu faço muito, e o que eu também faço muitas perguntas. E acho que vão parar a estas duas. Quem és tu? Ou quem é que tu queres ser? E o que é que estás aqui a fazer? O que é que tu queres fazer aqui? Não é? adorei. Portanto, essa acho que isso Adorei. resume. O Pedro tinha uma pergunta, não é para falar sobre ele hoje, mas Hum. ele disse-me um dos hábitos dele era perguntar-se qual era a intenção no momento. E isso, eu ia chegar aí, não é? Porque estas perguntas acho que é a pergunta mais frequente que eu faço e quando trabalho Uhum. com. Eu trabalho mais com mulheres e trabalho com pais, mães e pais e educadores, né?
E eu tenho muitas pessoas que me perguntam, Mia, se estou a fazer bem ou mal, estou a fazer o certo ou errado? E a minha resposta é sempre a mesma, que eu não sei. Mas se tu partilhares comigo qual é a tua intenção, podemos começar a falar, porque sem essa intenção definida, não é? É como Alice no País das Maravilhas, quando chega àquela bifurcação onde está o gato e ela diz, qual é o caminho? E o gato pergunta, onde é que queres ir? Não sei, então qualquer caminho serve. É muito assim na parentalidade, porque as pessoas não fazem essa pergunta. Sim. E falta essa pergunta muito na vida, no geral. Quem és tu, Mia? Quem sou eu? Bom, há várias respostas a essa pergunta. Eu vou deixar a mais espiritual para o lado, também. Porque isso é outro, acho que é outra live. Bom, eu sou sueca, daqui este sotaque do norte que eu tenho. Estou cá em Portugal há 18 anos e meio e sou uma apaixonada por mindfulness e parentalidade consciente. Isso que preenche os meus dias e procuro sempre ser melhor nessas duas áreas que são a minha vida, não é? Lindo. Quando tu começas o teu dia, tu que é logo no início da nossa conversa, tu tens algum ritual, tu tens assim, algo que para ti é rotineiro. Tu nem pensas nisso. Tu lavas a cara, não lavas a cara, tu meditas, não meditas. O que é que tu fazes assim? Tira para o dia. Eu tenho que te contar outra história. Porque eu suspeitei que tu ias fazer esta pergunta. E eu fui-me lembrar do meu avô. O meu avô, a minha mãe não é sueca, ela é montenegrina, da Jugoslávia. O meu avô vivia em cima de uma montanha. Ele era agricultor daqueles que só fazem por consumo próprio. Uhum. E ele era um senhor de alta performance. E era um senhor altamente mindful. E ele acordava, o meu avô, nesta montanha que não tinha água potável. Portanto, ele tinha um burro. E tinha vacas e tinha coisas e ia-se buscar a água na fonte e por aí fora. Mas o meu avô, ele acordava às 5 da manhã e a primeira coisa que ele fazia era, ele sentava-se, tinha uns copinhos muito pequeninos, punha um aguardente, que lá se chama raquia, punha aguardente ali no copo e bebeu. E assim começava o dia dele. E eu estava a pensar nisso. Isto foi um hábito de alta performance. Não é? Os hábitos, que ele era um senhor de alta performance. Depois pegava lá no burro, ia buscar lenha, voltava. E ele era um homem de rotinas. Eu levanto-me de manhã, vou-me arranjar assim a meio, depois vou acordar os meninos e depois a rotina toda de manhã é à volta deles. E a intenção de os levar à escola, percebes? Portanto, é muito, muito básico. Os meus momentos. É uma rotina familiar. É muito familiar. Então, à partida eu vejo que um paralelismo com aquilo também que o Pedro partilhou. Ele já foi uma pessoa de rituais, mas a envolvência da manhã é com os filhos, é o momento, assim, agora, que eu quero um momento, estar com eles, é proporcionar um momento de família, e depois ele coloca durante o resto do dia, e aí se calhar poderás também partilhar, os momentos em que ele faz uma pausa. Tu costumas fazer pausas durante o dia, tu costumas ter momentos de reflexão, costumas aproveitar a viagem de carro para fazer algum tipo de introspecção ou gravação, registro. Sim, eu gostava de dizer mais uma coisa em relação a essa rotina da manhã, porque é uma rotina, aquilo é muito intencional, não é? Nós saímos de casa 99,9% dos dias sem confusão, sem berros, sem chatices, sem aquelas confusões que muitas pessoas relatam que existem da manhã. E isso é fruto desse hábito de qual é a nossa intenção como família. Depois, eu durante o dia, eu estudo muito, leio muito, ouço imensos podcasts, vicio-me num podcast e depois ouço assim algum tempo e depois troco. E estou sempre a refletir. E eu e o Pedro falamos muito, daí o nosso podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. Nós decidimos transformar as nossas conversas transformá-las para serem acessíveis, algumas pelo menos, para outras pessoas. E essa reflexão constante, acho que é essa que me
leva à frente, que me faz continuar, que me faz querer melhor, que me faz querer esse drive de querer sempre saber mais e Sim. aprofundar e essa curiosidade. Eu acho que é um hábito que eu tenho que é mesmo que promove a alta performance, é a curiosidade. Fixe. Eu comecei a ler ontem, foi o último livro do Harari, as 21 lições. Uhum. A primeira frase para mim fechou logo quase o livro todo. Que num atual momento, universo de extrema informação fútil, quem tem clareza mental tem poderes. E entre o mindfulness, e entre a meditação e o resto. Tu tens algum autor, tens algum livro que estejas neste momento a ler e que tenha essa capacidade de cativar e que queiras partilhar? Olha, há bocado, antes de apanhar os miúdos, estava a ouvir um podcast e estava a ouvir a Elizabeth Gilbert a falar e ela disse assim, que eu não preciso de mais conhecimento. Eu não procuro pessoas... Há muita gente que tem mais conhecimento do que eu, em muitas áreas, mas não é com essas pessoas que eu quero falar. Eu quero falar com as pessoas que têm sabedoria e que têm mais luz do que eu. E eu quero que essa pessoa me mostre como é que eu também posso ter essa luz. É isso que eu procuro, a sabedoria e a luz. E eu senti, é isto. Porque não é isto que eu estudo imenso e leio e descarto imensas coisas. E se eu refletir sobre porque é que algumas coisas ficam e outras não. E porque é que eu sigo mais algumas pessoas e não outras. É porque essas pessoas têm uma luz, têm uma sabedoria que eu não posso estudar para ter. Eu tenho que aprender com elas, modelá-las ou inspirar-me com elas. Eu acho que a Elizabeth Gilbert em particular, ela para mim, assim, eu adoro. Sabe quem é? A autora? Não, eu vou pesquisar. Pronto. As mulheres sabem quem ela é. É que escreveu Eat, Pray, Love, o Comer, Orar, Amar. Sim. Mas ela é muito mais do que só... Mas não. Olha, vou ter que pôr a carregar o telefone, desculpa. E depois estou a ler, leio imenso neste momento sobre a teoria polivagal, que é muito interessante. Queres-me explicar? Quero aprender. Não, acho que não vale a pena, porque o linho de teoria polivagal, porque se eu arrisco-me de dizer coisas que não são verdade. Mas no fundo tem a ver com o nosso sistema nervoso e como nós aprendemos a regular-nos através da corregulação. E como as nossas respostas ao mundo depende um bocado da qualidade do nosso sistema nervoso e como é que acedemos a esse sistema nervoso. Portanto, eu leio muito disso ligado às crianças. Por exemplo, numa birra, se a criança está no meio de uma birra, ela não tem capacidade cerebral e física para sair da birra, não é? Não vale a pena estar a chateá-la e dar na cabeça ou bater, porque ela simplesmente não pode. Que o sistema nervoso dela está num nível em que isso é impossível. E tu consegues pôr isso em prática com as tuas crianças ou eles nem te deixam pôr em prática? Claro que sim. Sim, olha, sabes que é uma questão de trocarmos a necessidade de ter razão e as lições de moral por diálogo. Estou aqui a fazer a sinapse. É muito lúcido, sabes? A percepção que eu tenho isso é muita lucidez. Eu costumo olhar para... Eu tenho vários alunos com 16 anos, 17. Normalmente é a idade mínima que eu consigo trabalhar, mas são duas pessoas com quem eu trabalho e que eu olho para elas e não consigo falar como para um adolescente. Eles são adultos, são pessoas que têm uma comunicação extremamente séria, ativa e que têm já outra forma de raciocinar. Sim. É óbvio, conversar contigo também me dá esta percepção de entendimento e o autor que me passaste agora. Como é que tu lidas, aliás, como é que tu lidas? Quantos livros tu consegues ler num mês? Tens uma ideia? Não, olha, eu ouço audiobooks. Eu ouço muito porque como passo algum tempo no carro, né? Fiz uma subscrição no Scribd, então estou sempre a ler. Mas eu não leio, não leio. É ouvir áudio. Ouvir 2 por mês. Audiobooks, sim. Não, porque ouço também muitos podcasts. Sim, os podcasts são livros autênticos, de bons seguidores. Queres partilhar mais 2 ou 3 podcasts? Eu depois vou fazer uma lista e vou partilhar aqui na Stories os teus podcasts. Olha, sabes que eu ouço muitos podcasts em sueco.
Mas olha, um que comecei a ouvir agora, que estou a adorar, que é o Robcast, que é de um pastor americano, o Rob Bell. Uhum. Ela chama-se Rob Bell, que ele é, yeah, deve ser pastor, ele disse que é pastor, né? Padre, pastor. Eu não sou religiosa assim nesse sentido, mas gosto Uhum. muito de me inspirar em seja o que for. E ele para mim é extremamente inspirador e muito. Tu estavas a utilizar a palavra lucidez, ele é muito lúcido, assim, tem uma clareza mental brutal e exprime-se muito bem, diz, é muito articulate, sabes? Sim. Articulado. Sim, 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 É, sim. sim, Então, é Elizabeth e o Rob Cass. yeah. É O isso. Rob Cat, Elizabeth Gilbert, não, tem um que é Big Magic, mas só tem alguns episódios, também é muito giro, está ligado a um livro dela. Eu vou pesquisar, Ahm, vou partilhar. sim, assim mais em inglês. Português não ouço nada, não posso recomendar nenhum. Além Eu diria do o teu nosso. podcast. Yeah, além do nosso. Eu gostei muito. E assim, não, assim em inglês há outros, há Boot at the Gas Pump, que é muito giro para quem gosta assim de coisas mais espirituais. Há muito tempo que eu não ouço, mas ouvi centenas de episódios desse, que é um senhor que entrevista pessoas da área espiritual, Uhum. desde não é, da Advaita Vedanta, de yoga, de muitas espiritualidades. O título adoro, que é Buddha at the Gas Pump, no sentido em que Aham. podemos encontrar o Buda em qualquer sítio, em qualquer pessoa, não é preciso ser. Pode trabalhar numa bomba de gasolina. Yeah, ouço muito de vez em quando outro Sam Harris, também é uma pessoa que eu acho que é muito. Gosto muito dele, gosto muito da ideia dele, que há assim uma moralidade em nada e nada. Ele é muito bom, ele é muito bom para quem. Ele atrai mais homens do que mulheres, na realidade. Uhum. Ele é muito crítico ao feminismo e eu sou muito Sim. feminista, Já mas gosto de agora, ouvir. esse é um tema, se tens reparado, há uma corrente, eu sinto isso muito na América do Sul, uma corrente de empoderamento da mulher. Na prática não é empoderamento, mas é um enquadramento mais real do posicionamento da mulher na sociedade. E eu tenho visto nos seus posts, o último que eu vi foi. Ai, eu só vi a parte final, que era dar atenção à mulher, mas tem a ver com o marido e com os filhos. Foi eu quando disse quando fico irritada com o meu marido. Exatamente, fala-me disso. Não, sabes que as mulheres trabalham muito porque normalmente fazem dois trabalhos. Estou mesmo a fazer trabalhos. Uhum. Um é como a profissão que têm, a outra é como gestoras de projeto de família. Há muitos homens que ajudam em casa e é como eu costumo dizer, eu não preciso de ajuda nenhuma. Eu preciso nem do meu marido, nem dos meus filhos. Eu preciso que toda a gente faça a sua parte, que toda a gente contribua para o nosso projeto de família. Só que as mulheres, e eu incluída, assumimos muitas vezes essa gestão do projeto de família. E o meu marido faz muitas coisas, muitos maridos fazem muitas coisas, só que esquecemos-nos que não é o fazer que é o mais desgastante. É uma coisa que se chama Sim, emotional labor, né? Que é tudo aquilo que está por detrás. Quem vê as necessidades e quem planeia o que há para fazer em casa. Um exemplo simples, que não é o mais profundo, mas é o marido se calhar faz o jantar, mas quem sabe o que é para quando é para fazer as compras e o que comprar e não é? Essas coisas todas, normalmente a mulher. Simplificando e generalizando. Eu sei que não é sim, sempre sim, assim, sim. não é? Mas são as mulheres que nas escolas os recados vão diretos para a mãe. A mãe é que sabe quando é que precisa comprar um casaco ou cuecas ou meias, ou quando é preciso pôr as coisas a lavar, ou há festas de anos que os miúdos têm, ela é que vai comprar a prenda, ou diz ao pai que é preciso comprar a prenda. Portanto, nesse sentido, as mulheres são as grandes gestoras do projeto de família. E isso é altamente cansativo. E é um Uhum. cansaço que não é reconhecido. É também um cansaço que eu acho que faz com que as mulheres tenham menos tempo e menos energia para pensar nisto que tu falas de alta performance. Porque elas já estão em alta performance, sem saber, elas estão em super alta performance e isso não é muito reconhecido. As mulheres de hoje em dia andam muito esgotadas e não estou a dizer que os homens não tenham os seus extras Sim, também, sim. que são outros e que também precisam de ser resolvidos.
Mas uma das razões que eu tenho, a principal razão de eu ter muito trabalho é porque as mulheres estão muito cansadas. Há uma sobrecarga emocional, há uma sobrecarga social sobre a mulher, é por assim dizer, não é? Emocional, social, quer dizer, de trabalho. Sim. Mesmo no local de trabalho, uma mulher tem que lidar com questões que um homem nunca precisa de lidar. Nunca. Nunca. Um homem não precisa de se preocupar se a saia está demasiado curta ou não. Ou se pode ir com aquele decote para o trabalho ou se deve puxar a camisola para cima. Agora, nos homens agora existem as leggings, por favor. Os homens vão às aulas de yoga porque querem ver os rabos. Há um problema, sabes? É Sério. um problema. Eu costumo dizer, eu estou a falar como homem e a Vera deve estar aqui a ouvir-me também. E é um problema quase que de espécime, do género macho, porque a gente vê, infelizmente, também na natureza que há uma superposição quase sempre do macho perante a fêmea. É óbvio que nós, como um ser mais consciente à partida, que eu preconizo alta performance e preconizo muito ter convidadas para falar, exatamente porque as mulheres têm muito a falar. Eu convidei a Rita, por coincidência os últimos convidados têm sido homens. Eu tenho feito um esforço para encontrar figuras que de facto tenham essa mensagem para passar e que tenham já um trabalho de ter redes sociais, porque isto é um ganha-ganha, porque te partilhas com as tuas seguidoras, ou partilho com os meus seguidores, e vamos mudando o mundo, assim, em pequenas micro-parcelas, pequenas micro, faço o pleonasmo, mas em micro-parcelas de inspiração. E alta performance, de facto, tem que ser vista por toda a gente, em qualquer estrato social, qualquer género, porque também já estamos num meio que já não existem dois géneros. Já existem dezenas ou centenas de géneros, como é o próprio Facebook mostra. E eu, quando converso contigo, como falei com a Rita Carminho, por exemplo, claro que eu vejo um trabalho incrível a nível profissional, mas eu sei que por detrás há magia, há muito trabalho. Não há magia, há muito trabalho, não há sorte, há muito esforço. E esse post que tu colocaste chama-me a atenção, porque de facto é o tu gritares ao mundo também assim, cuidem de mim como mulher, como mãe, para que de facto as coisas funcionem. Agora, tu mesma, quando tu estás no teu momento mais eu, como é que tu lidas, como é que tu trabalhas com o teu corpo? Como é que tu trabalhas com o natural amadurecimento que o ser humano tem? Pronto, não te vou perguntar a idade, não sei, mas pela idade do Pedro, diria que estás dentro de uma faixa da minha também, dentro dos 40. 43? Se bem que pareces mais nova. 42. Olha, posso fazer uma pergunta? Podes. Fazias a mesma pergunta a um homem? Dessa forma? Sobre Sobre isso que estavas a dizer. Sim, eu já falei, por exemplo, sim, fiz isso com o Sérgio, por exemplo. O Sérgio é um empreendedor da restauração que tem uma vida intensíssima e perguntei-lhe exatamente como é que ele vivia a parte familiar. Ele mostrou como os filhos são importantes para ele. Mas essa questão que estava a dizer do envelhecimento. Do homem. É uma coisa que eu não faria, porque o homem, há uma tendência das mulheres dizerem que os homens ficam bonitos com cabelos brancos. Eu já disse assim, eu não gosto de me ver com cabelos brancos, por exemplo. A mim não me perguntam. Eu gosto de me ver sempre mais jovem. Sempre. Queres ver os meus? Olha, eles estão ali. Estão aí. Há também agora um movimento interessante das mulheres que é de assumirem os cabelos brancos. Mas é curioso que esse movimento tem que ser assim muito alto, né? Olha, para mim, eu assumo os meus cabelos brancos. Para mim, olha, cabelos brancos às vezes não me importa, outras vezes importa-me. Um dia hei de ficar com os brancos. Mas sabes que eu acho que há muito trabalho a fazer nesta área e acho que ainda bem que estás a falar da alta performance assim, de uma forma um bocadinho mais abrangente. Porque é realmente preciso. Eu acredito que todas as mães e muitos pais, não todos, estão em alta performance no seu papel de cuidador de filhos, não é? E há muito para aprender nessa área, que eu acho que alta performance, muitas vezes, quando falamos disso, pensamos mais na vida profissional, não é?
E a alta performance começa sempre na vida pessoal. E eu vejo muitos homens que têm uma altíssima alta performance no trabalho, mas em casa esquece. São 2 zeros à esquerda. Yeah. Portanto, Bem, eu acho que todos nós, não sei se conseguimos viver uma vida sempre em alta performance, mas podemos fazer umas. sim. E sabes Em que alta performance a ligar. eu vejo, sim, a gente já viu que horas são, deixa-me ver. Temos 5 Começamos minutos. mais tarde, mas Certo, temos 10 minutos. Eu vejo a alta performance como um momento em que tu consegues ser melhor que no dia anterior. Sabes que costumo referir muito à filosofia Kaizen, filosofia japonesa, 1% por dia. Sei que está muito presente na indústria, não é? Sim, mas isso traz para a nossa vida pessoal quando tu tens consciência que podes ser melhor e acreditas que podes ser melhor. Sabe? Tens um meio de pessoas à volta que fazem esse empoderamento. E é o princípio básico destas lives. É cada conversa, eu vou convidar sempre pessoas muito diferentes. Não hoje convidei uma atleta de ginástica portuguesa, a Diana. A Diana tem uma história de vida muito interessante. Ela teve um AVC com 20 e poucos anos e toda a vida a trabalhar, a desenvolver-se. E ela disse-me, Eduardo, vamos falar depois do Natal, vamos conversar. E ela tem um estilo de vida impressionante, porque ela é uma força da natureza. E as pessoas não se perguntam. Ela vem, se calhar, na boxe a treinar, diz que tem um corpo musculado, forte, atleta de ginástica, mas ninguém se pergunta, mas quem é a Diana? Quem é aquela mulher que está ali? Sabes? Mas quem diz a Diana, diz, se calhar, um estudante de música clássica. Que as pessoas veem que ele apresenta numa orquestra, mas não sabem qual é o esforço que está por trás, quais são os rituais. Olha, sabes o que eu acho que devias fazer? Entrevistar uma mãe anónima que ninguém conhece. Sabes que eu tenho pensado nisso também, em começar a investir. Eu não pensei numa mãe anónima, pensei numa avó, que normalmente é mãe, como é óbvio, né? Mas alguém que tem história de vida, sabes? Porque a idade de facto mostra também se a pessoa teve ou não alta performance na sua vida. E uma avó, em que a gente olha e vê assim, é a avó. Que a imagem da avó é aquela imagem da matriarca, quase da mulher que soube gerir a empresa, a família, e que tem os netos, e os netos veem nela uma referência, mais do que o avô. Também, se bem que eu, se calhar, eu fui educado pela minha avó, por isso eu posso falar na imagem avó. Podes entrevistar, a tua avó ainda está viva? A minha avó, infelizmente, ela está acamada. Ela teve um AVC há 3 semanas. Não entrevistavas a tua avó. Era giro. A minha avó tem 94 anos e é das pessoas mais lúcidas mentalmente que eu conheço. Então, quero ouvir a conversa com a tua avó. Queres? Então vamos fazer. Eu vou falar com ela. Eu vou falar é como o meu avô. O meu avô, eu gostava. O meu avô não está vivo, não é? Mas eu adorava conversar com ele hoje em dia sobre isto, não é? Aquele aguardente, o burro, aquela água, não é? Chegava, depois tomava pequeno almoço, descansava, almoçava, dormia, depois estava ali na conversa a fumar uns cigarros e depois lavava os pés à noite e deitava-se. Tomava banho uma vez por semana, se tanto. Não havia água para mais, nós também não podíamos tomar. E pronto. E tem aquela. Isso interessa-me. Eu acho que devias entrevistar a tua. Vou fazer sim. Por ti, por nós, pela comunidade. Isso, boa. E tu, para teres essa energia, estamos a falar às 6h30 da tarde. Tu levantaste a que horas? Eu acordei para ir às 6h30, sim. 6h30. Estamos aqui, estamos ela por ela, os dois, então. Então, passado 12 horas, nós conseguimos estar aqui a conversar com alguma lucidez. Eu julgo que estás lúcida. Para já. Sim. Mas como é que tu tratas do teu corpo? Como é que tu tratas da tua mente? Vamos falar assim, alimentação. Tu tens cuidado com a alimentação? Tu cuidas da hidratação? Eu sou ovo-lacto-vegetariana há 15 anos. E eu já tinha sido vegetariana antes disso e comia massa com ketchup e queijo quando era adolescente, né? Hoje em dia eu penso muito na minha alimentação e, acima de tudo, estou muito atenta à forma que o meu corpo reage ao que eu ingiro. Eu sei o que me faz bem, o que não me faz bem, sei quando fico com a barriga inchada, sei. Sim. Portanto, acima de tudo, e vou-te admitir uma coisa, sabes o que almocei hoje?
almocei o Rebel Whopper do Burger King. E que tal? Bom, é um hambúrguer. Yeah. É um hambúrguer. Mas pelo menos não é de carne. Não enganavam-te na boa com aquele tipo de carne que é nos hambúrgueres. Pronto, mas foi o que eu almocei. Estou a dizer que tenho muito cuidado e há outras vezes que nem tanto. Embora não é, no seu todo tenho muito cuidado com a minha alimentação. Procuro treinar, ir ao ginásio. Adoro yoga, há muito tempo que não faço yoga. Ando agora a ver se reinicio, porque é uma atividade que não só faz bem ao corpo, como da mente, obviamente. E procuro meditar com muita regularidade. E principalmente em o que eu chamo em pausas diárias, várias vezes durante o dia, só parar. Sim. Não precisa de ser complicado. Tu consegues fazer essas pausas de forma disciplinada porque tens uma rotina ou porque já tens um automatismo que sabes, Mia, para. Eu tenho um automatismo que me faz. Eu reparo durante o meu dia, eu reparo imensas vezes na respiração, por exemplo, é muito automático. Por exemplo, hoje eu tenho reparado muito porque acho que devo estar ansiosa a qualquer coisa porque está assim mais tensão. Portanto, estou muito atenta sempre ao que acontece no meu corpo, muito mesmo. E claro que nem sempre cuido, é verdade. Nem Sim, sempre isso. cuido. Sabes que nós como mamíferos nós inspiramos uns aos outros e é impossível estarmos 100% do tempo em alta performance. E o facto de conversarmos, ou o facto de estarmos atentos ao meio onde estamos, inspira-nos. Tu tens atenção ao meio onde tu estás, ou seja, as pessoas com as quais tu convives, tu fazes uma seleção natural, ou procuras, ou deixa-me reformular, tu vais involuntariamente atrás das boas vibes, ou vais voluntariamente atrás das boas vibes? Olha, boa pergunta, não faço a mínima ideia. Tenho que pensar mais nisso. Para mim, hoje em dia, é muito importante sentir que as vibes são genuínas e que vibes de autenticidade e de curiosidade e não vibes de eu quero alguma coisa de ti. Sim. Porque, não é? Estou a falar agora mais de novos acquaintances, não é? Sim, eu sentir sim. que a pessoa. Porque isso, eu acho que as minhas relações, eu tenho imenso para dar, mas também quero receber. É um chamado. Não é? E quando não há essa troca, não é? Eu ouço muito no meu trabalho, não é? Um dos meus principais trabalhos é ouvir os outros. Mas se eu quero ter uma relação de amizade, também quero ser ouvida. Não quero só estar a ouvir. Sim, ou seja, não queres ser julgada. Eu até perguntei isso ao Pedro, como é que tu geres? Por exemplo, eu recebo todos os dias muitas pessoas aqui na minha escola. E há dias que eu sinto-me exaurido de energia. Não por pessoas maldosas, calma. São pessoas que têm uma tendência natural a se afogar. E eu tenho os meus rituais. Exatamente para chegar a casa, uma delas é o tomar o banho, é o passar por água, por exemplo. Imagina, tu chegaste agora a casa, 6h30, as tuas rotinas, como é que tu cuidas de ti para teres energia, para chegares à cama não estourada, porque deduzo que não deves chegar à cama estourada, deves ter esse cuidado, mas sim preparada para acordar amanhã. Olha, que às vezes eu estouro mesmo na cama. Não vou fazer de conta que eu digo, sim, agora vou fazer a minha meditação. E eu sou tão boa a fazer isto. Esquece, olha, a sério, eu às vezes apago, outras vezes não. Sim. E sabes que a melhor coisa que eu tenho na minha vida é uma coisa que eu tenho tatuada nas minhas costas, que é All is well, está tudo bem. Ok. E isso para mim é perceber que eu não pertenço ao 5 a.m. Club e está tudo bem. Eu não consigo ter uma rotina de 2 horas de meditação sentada numa almofada todos os dias. Não está a encaixar na minha vida. Está tudo bem. Eu às vezes passo-me de cabeça. Está tudo bem. Tenho imenso amor para dar. Estou super curiosa. Está sempre tudo bem. Claro, e eu costumo dizer que mesmo quando não estou bem,
está tudo bem. Percebes? Portanto, a minha rotina de noite passa normalmente por ter uma grande conversa com o Pedro, porque conversamos muito. Essa é assim a minha rotina de descarga É daquela partilha. energia. É essa partilha. E eu aprendi uma coisa com Stephen Gilligan, que é um psicólogo americano. Eu estudei Generative Coaching com ele há uns anos atrás. Ele estava envolvida lá com John Grinder e Richard Bandler. Estava naquele grupo inicial do PNL, o Stephen Gilligan. Ele é um senhor... Olha, estávamos a falar daquilo da sabedoria de luz. Ele é um senhor com imensa sabedoria e imensa luz. E ele estava a falar que normalmente nestas profissões de terapêuticas, psicologia, assim, que nós aprendemos a proteger-nos. E ele disse-me que, não, para mim é o contrário. Eu abro-me completamente para o campo que está aqui, que nós partilhamos. Ok. Abro-me totalmente, assim, eu também me dispo do meu ego e aquilo que eu tenho que proteger, porque abro-me totalmente aqui. E essa tem sido a minha prática. É de estar o mais aberta possível em tudo. Em tudo. E não sentir que me tenho que proteger. Porque quando eu sinto que me tenho que proteger, há aqui uma tensão, há aqui uma resistência. Não há flow, Não há flow, não há abertura. Sim. E essa, quando eu sinto que não consigo ter aquela abertura, aí é que eu fico mais cansada. Não é? Aí é que eu sinto que as pessoas me estão a drenar, aí sinto que, tenho que, não é? Como algumas pessoas, fazer um banho de sal, não é? Mas se eu conseguir ter essa abertura total, não me canso. Não me canso. Pronto. Mia, obrigado. Sabes que já passou meia hora, não é?